Seguindo com os conceitos demográficos, né, nós temos o crescimento vegetativo de uma população, né, e temos o crescimento absoluto. Né? O que é o crescimento vegetativo ou natural? Seria, né, você diminuir a quantidade de pessoas, né, de crianças que nascem, pela quantidade de pessoas que morrem. Né? Só que a gente precisa fazer isso percentualmente. Né? Como está na página 31 de vocês, veja bem, né? Ó, a taxa de natalidade, né, seriam os nascimentos, a quantidade de nascimentos durante um ano, vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes, né, daquela região. Mas por que 1.000? Né? Porque ao final da resposta, a gente vai querer quantas crianças nasceram em cada 1.000. Por isso que ele usou esse parâmetro, né, de 1.000. E aí, hipoteticamente, né, no exemplo aqui, 1.500 crianças nasceram, né, no universo de 300.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade foi de 5%. Né? Ou seja, né, na cidade em questão, para cada 1.000 nasceram 5 crianças. A taxa de mortalidade, o cálculo é a mesma coisa da taxa de natalidade. Faleceram, né, nesse ano 980.000, a cidade, né, tem 300.000 habitantes, a taxa de mortalidade foi de 3,26%. Ou seja, né, morreram 3,26 pessoas a cada 1.000. Esse é o cálculo que é feito. E aí, esse é o crescimento vegetativo ou natural. Você pega o percentual de 1 e diminui, né? No caso aqui, né, o crescimento vegetativo, aí já está na página 32, seria os 5% da taxa de natalidade, né, menos o 3,26% da taxa de mortalidade. O crescimento, né, natural daquela cidade foi de 1,74%. E o crescimento absoluto, o que muda? Né? O crescimento populacional não se dá só por quem nasce e quem morre. Né? Existe a migração. Né? A gente, São João da Barra, por exemplo, está recebendo diversos imigrantes, principalmente por conta da questão do porto. Né? E algumas pessoas saem daqui para morar em outro lugar. Né? Então, o saldo migratório, né? O que é o saldo migratório? A quantidade de imigrantes, e imigrantes é quem chega, né? Menos a quantidade de emigrantes, que é quem sai. E aí nós temos um saldo migratório. Na página 31, né, essa mesma cidade, ele mostra aqui, né, que chegaram 2.600 imigrantes e saíram 600 imigrantes. Um saldo de 2.000 é o saldo migratório dessa cidade. E para calcular, né, esse crescimento absoluto, né, a gente pega, né, a quantidade de nascimento menos a quantidade de morte, mais o saldo migratório vezes 100. Né? Por que 100? Porque aqui a gente vai ter a resposta em percentual. Então, tinham nascido 1.500 crianças, morrido 980, né, pessoas, e o saldo migratório era de 2.000 vezes 100. Fazendo essa continha, o crescimento absoluto dessa cidade é de 0,84%, né, durante esse período de um ano. E aí, esse processo de crescimento populacional, desculpa, ele passa por períodos de transição. Né? Como a gente pode ver aqui, né, no gráfico aqui, a primeira fase, observe, né, que existe uma igualdade aqui, depois, né, a taxa de mortalidade cai. Então,
Então aqui nesse primeiro momento aqui, né, a taxa de natalidade e de mortalidade parece manter o mesmo padrão. Então aqui não tem, né, muito crescimento populacional. E aqui a taxa de natalidade, né, nessa segunda fase continua a mesma, só que a de mortalidade vai lá embaixo, né? Provavelmente, né, por conta de avanço da medicina, de vacina, saneamento básico, então a mortalidade caiu bruscamente. E aqui na fase 3, observe, né, que a taxa de mortalidade mantém um padrão e a de natalidade cai. O que pode ter acontecido aqui nessa fase 3? Né? Questão do... com certeza a natalidade baixou por questões de planejamento familiar, ter menos filhos, né? A mulher entrando no mercado de trabalho, não quer ter filho, os métodos contraceptivos, né? Então a taxa de natalidade caiu, e aqui na fase 4, né, praticamente eles se igualam. Aqui provavelmente não tem, né, o crescimento demográfico. Quem nasce e quem morre está de forma igualitária. E aí, se a gente for pegar aqui, ó, tem uma análise aqui na página 34, né, pegando o Brasil, né, ó, até de 1900, ó, o crescimento vegetativo é de 17%, né, 46% nascendo e 28% falecidos, 17%. Aqui em 1920 a mortalidade já cai, né? E aqui na década de 40 para 60, né, a queda é brusca, né? Chega a um crescimento natural aqui de 29%. Provavelmente, né, como a gente falou antes, aqui, né, a medicina, vacinação, saneamento, né, nesse período aqui. E aqui, no ano de 2020, aparentemente, vai dar uma estabilizada na taxa de crescimento do Brasil. Depois dos anos 60, a natalidade cai também, como a gente falou, provavelmente por conta de planejamento familiar, os métodos contraceptivos, a mulher, né, está no mercado de trabalho, então as famílias e a população em geral está escolhendo, né, digamos assim, ter menos filhos ou não ter filhos, né, nesse período aí. Inclusive, pegando um gancho da Europa, né, França e Alemanha estão desesperadamente fazendo uma política, né, de segunda e terceira gestação em seus países, que a taxa de natalidade está baixinha, a população está envelhecendo, está causando um problema muito sério. Na verdade, a população está envelhecendo no mundo. E aí, né, com essa concepção de crescimento populacional, algumas teorias foram surgindo, como vocês fizeram no trabalho, né? Thomas Malthus, né, criou a teoria malthusiana, né, de que a população, né, ia crescer dessa forma e a alimentação dessa forma. Com certeza, muito mais população do que alimento, ia entrar em colapso, né? Não ia ter não ia ter alimento para todo mundo, ia gerar fome, miséria, né? Só que ele, né, ele está falando lá do século 18 e 19. Depois, com a Revolução Verde, as tecnologias impulsionaram a agricultura. Então, foi descartada essa teoria. Na década de 1920, a teoria neomalthusiana surgiu para que a população, né, começasse a diminuir, né? Que eles diziam que a pobreza e a desigualdade, né, que alavancavam essa taxa de natalidade, né, e essa população. E era preciso colocar todos os órgãos institucionais
para que se diminuísse, né, essa taxa de natalidade, se trabalhasse planejamento familiar, distribuição de contraceptivos. E outra teoria, né, que tem uma concepção marxista, né, vocês vão estudar Karl Marx mais à frente, né, ele fala que essa superpopulação é causada por conta da pobreza, né, por conta da desigualdade social, né, que existe, e certamente resolvido, né, com uma distribuição de renda mais justa, né, que a teoria reformista diz que poucos têm muito e muitos têm pouco, né, e a pobreza acaba alavancando essa superpopulação. E por último, a teoria eco-malthusiana, que ela fala que se, né, a população, né, do mundo continuar crescendo, vai haver um esgotamento total dos recursos naturais, né? Eles já fazem a crítica que já está, né, sendo degradada a natureza e os recursos naturais, e se continuar dessa forma, não vai haver recurso suficiente, né, para a população mundial. Os recursos ambientais vão ficar cada vez mais escassos. Ok, gente? Muito obrigado. Até a próxima.